Boa noite. Essa live está sendo organizada pelo Contrapoder. Eu sou a Bárbara, eu sou professora da Rede Estadual e da Rede Municipal de Educação, e aqui do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou na Secretaria de Gênero e Combate à LGBTfobia do CEP-RJ, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e sou militante da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Então, para nós é um prazer muito grande fazer parte desse importante debate. A gente tem aqui conosco a Natália, a Natália Granato, ela é da Juventude Vamos à Luta, e ela vai cumprir um papel muito importante aqui, que ela vai ajudar a gente a traduzir, tá, essa live. E a gente tem, do outro lado também, a companheira Mercedes, que é deputada estadual pela FIT na Argentina, e então daqui a pouco a gente vai ouvir um pouquinho elas. Na verdade, a ideia é eu começar o debate, e o tema do nosso debate hoje é a situação das mulheres na crise econômica e o coronavírus. Então, primeiro, para começar, os dados de hoje, dia 3 de abril, apontam para 8.230 casos confirmados de coronavírus no Brasil, e 343 mortes de coronavírus, aqui no Brasil, e a tendência é que esses casos aumentem. E, infelizmente, junto com o aumento da pandemia, também cresce a desestruturação da condição de vida e trabalho das mulheres. Tem um tema que, para a gente, é muito importante, que é o tema da violência. E em todo o mundo, a quarentena vem apresentando um aumento dos casos de violência doméstica. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a Justiça registrou um aumento de 50% dos casos desde o início da quarentena. E não à toa, a ONU, inclusive, elaborou um documento que pontua os possíveis impactos do coronavírus para as mulheres. Nesse documento da ONU é citado o problema da violência e também um outro problema que está vinculado à questão da violência, que é a dificuldade de se manter financeiramente, especialmente num contexto de redução das atividades econômicas. E aí eles colocam que, em primeira instância, são afetadas, obviamente, as trabalhadoras informais, que perdem seus meios de sustento, que quase que imediatamente. E aí a gente precisa pontuar um elemento, porque aqui no Brasil, a taxa de desocupação entre as mulheres é de 13,1%, enquanto que entre os homens é 9,2%. E aí, sobre a questão econômica, tem também um outro tema da desigualdade que, para a gente, é muito, muito forte, que é a questão salarial, em todo o mundo, mas, assim, os dados do Brasil, eles chamam a atenção. Nós, mulheres, no caso, as mulheres brancas, recebem 20,5% a menos que os homens, e as mulheres negras recebem menos da metade dos homens brancos, recebem 44% do salário dos homens brancos. E a gente está colocando esses dados da economia porque eles são atravessados por uma questão muito importante, porque uma das principais medidas adotadas para combater a pandemia aqui no Brasil, e aí em todos os estados, o Distrito Federal já adotaram, o fechamento das escolas e a suspensão das aulas. E se, por um lado, essa medida está correta, porque, de fato, ela ajuda a conter as aglomerações e, com isso, evitar a propagação do coronavírus, por outro lado, sobrecarrega as mulheres. As mulheres, especialmente as mulheres mães, que continuam trabalhando, muitas trabalhando dentro de casa, outras tantas trabalhando fora de casa. Inclusive, existe um debate sobre isso, porque a adoção do ensino à distância que está acontecendo nesse momento acaba sobrecarregando ainda mais as mulheres mães, que acabam sendo responsabilizadas também para supervisionar, orientar e, às vezes, até ensinar
nos casos que as escolas começam a enviar tarefas para as crianças fazerem em casa, né? E aí, nesse sentido, a gente acha importante, pegando agora o tema das mulheres, né, que estão trabalhando fora de casa, né, aqui no Brasil, com o tema do coronavírus, a gente queria primeiro pontuar o caso das empregadas domésticas, né, porque o primeiro caso fatal de coronavírus no Brasil foi justamente de uma empregada doméstica que estava trabalhando na casa dos patrões que tinham voltado da Itália, né? Os patrões estavam contaminados, os patrões sobreviveram e a empregada morreu. E aí, esse caso, na verdade, ele chama atenção para uma questão, né? Porque hoje no Brasil a gente tem 6,3 milhões de pessoas trabalhadores domésticos, né, de empregados e empregadas domésticas, e desses 6,3 milhões, 97% são mulheres, né? Então, e a maioria negra, né? Então, o que a gente tem é 1,5 milhões de mulheres com carteira assinada, desse setor com carteira assinada, 2,3 sem carteira e 2,5 milhões que são diaristas, ou seja, ficando muito mais vulneráveis. E quando a gente vai entrar na vida das mulheres negras, das mulheres pobres, das mulheres da periferia, a gente tem outros dados que são muito alarmantes, né? Por exemplo, o fato do local que as pessoas vivem, né? São locais de de muita aglomeração, vilas, favelas, né? Com muita aglomeração. E enquanto os especialistas, né, orientam que tem que lavar a mão pelo menos 20 segundos, não sei quantas vezes por dia, a gente tem 48% da população brasileira sem acesso à coleta de esgoto, né? A gente tem 35 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm água tratada, né? Então, essa questão expressa como existe uma grande parcela de pessoas no Brasil que está muito vulnerável a ser contaminada, né? Pegando ainda sobre esse tema das trabalhadoras que estão em situação vulnerável, quando a gente vai analisar, a maioria dos serviços essenciais, elas são exercidas por mulheres, né? Na saúde, por exemplo, 70% das trabalhadoras são mulheres. E aí a gente tem trabalhadores que estão vulneráveis não apenas a ser contagiadas, mas também por todo o estresse e a pressão que a profissional de saúde está sofrendo, uma vez que ela está responsável por combater uma das maiores pandemias da história da humanidade, né? Então, e não só isso, mas, por exemplo, o caso dos supermercados que continuam funcionando, a maioria das trabalhadoras dos supermercados são mulheres, né? Na limpeza urbana, né, no caso da limpeza, às vezes terceirizadas dos mercados, dos hospitais, são trabalhadoras absolutamente precarizadas, na sua maioria negras e mulheres, né, muito mal remuneradas. Então, a gente tem um caso interessante, que é o caso das trabalhadoras do telemarketing, né, que 60% dos trabalhadores de telemarketing são mulheres, né, e há 2 semanas elas fizeram uma greve, importante, né, num dos principais centros, né, de telemarketing do país, no Alma Viva, em São Paulo, um dos maiores centrais de telemarketing do país, e a greve reivindicava justamente condições mínimas de trabalho, né? E logo depois disso, o governo decretou que telemarketing é um serviço essencial. E a gente sabe que a maior parte dos trabalhadores de telemarketing não estão exercendo funções essenciais, pelo contrário, estão vendendo cartão de banco, estão vendendo empréstimo, estão vendendo, né? Ou seja, estão servindo aos grandes empresários, aos banqueiros, e não, de fato, prestando serviços essenciais à população. E, nesse caso específico, né, quando a gente pega esse assunto das trabalhadoras de telemarketing, a gente primeiro tem que condenar, né, a ação dos governos de considerar esses serviços essenciais, porque são muitas mulheres que estão vulneráveis não só pelo seu trabalho, que ficar falando o dia inteiro numa central cheia de gente, né, é um espaço muito propício à contaminação, mas também porque elas começam a circular em locais mais vazios, em ruas mais vazias, ou seja, também pode aumentar as possibilidades de violência que essas mulheres sofrem no trajeto para o trabalho, né? E aí, nesse sentido, a gente questiona muito a postura dos governos, né, de tratar esses serviços como
como essenciais, e, por outro lado, a gente questiona também o papel dos sindicatos, porque o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Telemarketing deveria estar imediatamente organizando essas trabalhadoras e esses trabalhadores para que não tivessem se arriscando, né? Pelo contrário, estivessem em casa com licença remunerada. E aí a gente tem um exemplo que a gente acha muito importante a ser seguido, que foi o exemplo, por exemplo, dos metalúrgicos, trabalhadores metalúrgicos da Sherry, da região de São José dos Campos. Eles fizeram greve, conseguiram reintegrar trabalhadores que tinham sido demitidos e conseguiram, inclusive, garantir a licença remunerada, ou seja, eles estão em casa. E esse é o correto. Na verdade, a nossa política é que todos os trabalhadores e trabalhadoras de serviços não essenciais deveriam estar em casa para garantir a quarentena e também que o vírus não se propague, mas isso só é possível se tiver o salário. E aí, por isso, a gente precisa pensar num programa para as mulheres, né? Sobre a questão mais alarmante, que é o fato de das mulheres estarem aumentando aqui no Rio de Janeiro, é um exemplo, é um dado muito gritante, 50%, mas isso se repete em outros lugares do mundo. Acho que a Mercedes vai pegar um pouco sobre isso também, mas a gente precisa ter políticas públicas para isso. Então, deveriam ter, por exemplo, campanhas, né? Campanhas públicas de denúncia, porque como tem muita gente em casa, as pessoas ouvem também as violências acontecendo, né? Então, campanhas para ajudar a aumentar as denúncias, né? Isso é papel do poder público, garantir essas denúncias, e também, especialmente, abrigos para essas mulheres que estão sofrendo violência, né? Então, isso não tem jeito, precisa investir. E a gente está vindo de um contexto que é o inverso. Antes mesmo da pandemia do coronavírus, o governo Bolsonaro já tinha cortado, e muito. Eu vou passar uns dados para vocês que eu acho que são muito alarmantes, né? Foi de 119 milhões para 5,9 milhões o orçamento da Secretaria da Mulher. Ou seja, foi um corte de 93%. Quando a gente fala específico sobre o tema da situação de violência, a gente está dizendo que de 34,7 milhões, né, as mulheres que recebiam um apoio por estar em situação de violência passam a receber apenas 194,7 mil. Gente, isso é 99,4% de redução. É praticamente o fim, a extensão dessa verba. Enquanto, na verdade, o que a gente está propondo é que essa verba precisa se ampliar, né? Então, a gente precisa fazer um debate, inclusive, de onde vai vir o dinheiro para essas coisas todas, né? A gente falou lá atrás sobre o tema das trabalhadoras informais, que são muitas, né? Então, agora, recentemente, veio o projeto do Renda Mínima, que, na nossa opinião, é um projeto insuficiente, né? O valor ofertado ainda é um valor muito abaixo da necessidade, né? Mas, por outro lado, ele carrega uma pauta que a gente precisa reivindicar, que é o tema das mulheres chefes de família poderem receber essa verba em dobro. O correto seria estar recebendo pelo menos um salário, né? Mas, independente disso, além do valor ser insuficiente, o prazo também é muito curto, porque o que está sendo estabelecido são 3 meses, sendo que a gente não sabe, primeiro, quanto tempo essa pandemia vai durar, e segundo, os estragos que ela vai causar, que ela já está causando na economia, vão ser muito maiores do que 3 meses. Né? Teve uma fala muito ruim, né? Ele é bom de fazer fala ruim, esse presidente Bolsonaro, né? Uma fala muito ruim. Ele disse que em casa onde falta dinheiro, todo mundo briga e ninguém tem razão, justificando o problema da economia para explicar o problema da violência. E pior, a saída que ele dava para isso era que os homens precisavam voltar a trabalhar, porque se os homens trabalhassem, eles não iam mais agredir suas mulheres. Enquanto, na verdade, a gente sabe justo o contrário, que precisa de campanhas públicas permanentes, precisa de políticas públicas de abrigos e locais para a gente levar as mulheres que estão nessa situação de violência, e precisa também de uma política pública conjunta, né, para que a situação econômica fique mais tranquila. As campanhas são muito importantes, e aí, nesse sentido, a gente precisa tocar no que a gente acha que é um ponto central. Não tem como a gente falar de mais investimento, de mais verba, sem falar de onde vem o dinheiro, e aí a gente tem um dado muito importante. O que hoje é destinado para o pagamento da dívida pública
no Brasil é uma taxa de 2 bilhões de reais por dia. Isso significa 1,2 trilhões de reais por ano. O que a gente está falando aqui, na verdade, é que tudo que se investiu no ano de 2019 para combater a violência doméstica e que se investiu no orçamento da Secretaria da Mulher não é um dia, não é um décimo de dia, não é uma hora do que se paga para os banqueiros. É isso que a gente está falando, o ano inteiro do que se investiu para a Secretaria de Políticas para Mulheres não é uma hora do pagamento da dívida pública. Então, a gente precisa mexer nisso. A gente está num momento de pandemia, um momento da gente questionar tudo. Somos nós, mulheres, que vamos pagar por essa crise? A gente vai seguir sofrendo violência, a gente vai seguir com salários mais baixos, a gente vai seguir tendo dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho? É isso? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, e inclusive a gente tem uma resposta, que não, a gente não vai aceitar pagar por isso. E se a gente for ver, as lutas mais recentes das mulheres demonstraram que a gente tem disposição. Inclusive, o último ato de rua gigantesco que teve, não só no Brasil, mas a nível nacional, antes da pandemia do coronavírus, foi o ato do 8 de março da luta das mulheres. Ou seja, demonstrando que nós, mulheres, temos disposição. E aí, por isso, a gente queria... por exemplo, com relação às trabalhadoras da saúde, que muitas vezes têm filhos em situações de saúde de risco, né, cardiopatas ou outras enfermidades que colocam essas crianças em grupo de risco. Essas pessoas não podem trabalhar. Essas pessoas precisam ficar em casa cuidando das crianças e com, obviamente, o seu direito a um salário remunerado. E a gente está falando que existe dinheiro para isso, e a gente precisa construir políticas que garantam isso, né? Nesse sentido, a gente tem um exemplo importante para dar, que é o exemplo que fizeram os companheiros metalúrgicos. A gente reivindica muito esse exemplo, porque a gente faz um chamado, inclusive, às centrais sindicais, aos sindicatos, aos movimentos sociais do país. Existe uma saída, né? E é importante a gente mobilizar. Na Itália teve greve geral na semana passada. E a gente precisa mobilizar os trabalhadores, especialmente as trabalhadoras que ainda estão exercendo atividades não essenciais, para paralisarem seus serviços. E a gente precisa exigir que elas tenham licença remunerada e também o seu direito à estabilidade garantido, né? Então, a gente precisa fortalecer os panelaços e as mobilizações que estão por vir para enfrentar de verdade esse governo Bolsonaro, que é o inimigo número 1 das mulheres hoje no Brasil. Pessoal, agora a gente vai passar para a companheira Mercedes, né? Como eu já anunciei, a companheira Mercedes, ela é deputada estadual pela FIT. A FIT é a Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, a FIT Unidade, né? E ela também é integrante do Isadora. Isadora é um agrupamento de mulheres na Argentina. Então, agora a gente vai passar para a companheira Mercedes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta charla. Quiero hablar sobre cómo afecta socialmente el coronavirus a las mujeres. Y digo socialmente porque las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia aumentará la desigualdad de género, que por supuesto ya existía antes de la pandemia. Bom, a Mercedes está dando boa noite para todo mundo que está nos assistindo, né? Agradece o convite da plataforma Contra o Poder, e ela quer começar falando nesse debate sobre como a pandemia do coronavírus afeta socialmente as mulheres, né? E ela diz socialmente porque as consequências sociais e políticas da pandemia vai aumentar a desigualdade de gênero, como bem expôs a Bárbara, né? E que já existia antes da pandemia. Bueno, empecemos por recordar cuáles son algunos datos que hablan sobre la desigualdad entre las mujeres y los varones
propio de este capitalismo patriarcal como es la brecha salarial. Según la ONU, las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. Es decir, que las mujeres ganamos un 23% menos que los varones a escala global. Por supuesto que este estudio es a nivel mundial y que si vemos las regiones, la desigualdad se profundiza. Por ejemplo, en Argentina, la brecha salarial es del 27%, siempre hablando del trabalho registrado. Bom, e ela quer começar recordando alguns dados que são importantes e que mostram, né, que falam sobre essa desigualdade entre as mulheres e os homens, né, que é próprio do capitalismo patriarcal, né, que é a diferença salarial entre homens e mulheres. A ONU, ela traz um dado importante que ela aponta que as mulheres ganham 77 centavos por cada dólar que um homem ganha. Ou seja, que existe uma diferença onde as mulheres ganham 23 centavos a menos que os homens em escala global, né? Mas que dá para a gente ver essa diferença, né, essa brecha por regiões também, como é o caso da Argentina, né, onde a diferença salarial é maior do que em escala global. Na Argentina existe uma diferença salarial de 27%, e aqui ela está tratando de dados sempre mulheres que têm carteira assinada, né? Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque en el mundo laboral los puestos que están destinados para nosotras, para las mujeres, son los más precarios y los puestos informales, que en época de crisis son los primeros puestos que se cierran, somos las primeras despedidas. Esto a su vez hace que haya ramas de la economía completamente feminizadas, que justamente están ligadas a las tareas de cuidado, limpieza, salud, educación. En Argentina, por ejemplo, casi el 60% de las trabajadoras registradas lo hace en estos tres sectores. Bom, e ela nos faz uma pergunta, né? Por que isso acontece? Né? E a Mercedes está apontando que no mundo do trabalho existem postos de trabalho que são destinados às mulheres, né? Que são os postos de trabalho mais informais e precários, né? Por exemplo, e que, por exemplo, na época de crise econômica e agora com a pandemia do coronavírus, as mulheres são as primeiras a serem demitidas, né? E nesse contexto, existem ramos da economia que são historicamente feminizadas, como é o caso, e que estão ligadas às tarefas de cuidado e de limpeza, né? E aí ela cita a limpeza, a saúde, a educação, né? E que na Argentina, que é o país de onde ela vem, quase 70% das trabalhadoras estão nesses três ramos da economia. Bien, estas tres ramas, limpieza, salud y educación, empezando por la salud, son las que están siendo alteradas por esta pandemia. Otro informe de la ONU plantea que va a haber un costo especialmente alto para las mujeres, porque fíjense que al ser la mayoría de las trabajadoras en el ámbito de la salud, están en un lugar de riesgo. Además, muchas de ellas son madres y a la vez cuidadoras de otros miembros de la familia que también están en peligro. E nesses três ramos de trabalho, né, a limpeza, a saúde e a educação, começando pela saúde, né, é o principal ramo que está sendo alterado durante a pandemia, né? Outro dado, né, informe que a ONU traz
é que, especialmente as mulheres, né, por estarem nesses ramos da economia, elas estão correndo mais risco justamente por serem a maioria entre os trabalhadores da saúde, né? E, para além disso, muitas delas, além de trabalhadoras, são mães, né? Cuidam de outros membros da família, né? E que aí consiste para elas um perigo muito maior do que para outros setores da clase. Bueno, veamos algunas cifras en el mundo. El 85% de los puestos de enfermería están ocupados por mujeres y el 70% de quienes trabajan en farmacias también son mujeres. El contacto con las personas contagiadas, atenderlas y sin una protección necesaria hace que las trabajadoras de salud estén desprotegidas, descuidadas y en peligro. Por ejemplo, en Buenos Aires, las trabajadoras y los trabajadores de los hospitales están reclamándole al gobierno algo tan básico como barbijos, camisolines y guantes de látex para poder atender a todos los pacientes que llegan. Bom, e ela traz mais alguns dados para a gente, né? Por exemplo, 85% dos trabalhadores da enfermagem são ocupados por mulheres, né? Para além disso, 70% dos trabalhadores das farmácias também são ocupados por mulheres, né? E, obviamente, essas trabalhadoras da saúde, elas têm contatos com pessoas que estão contaminadas durante o atendimento e tal, e estão sem a proteção necessária para exercer a sua profissão, né? Estão desprotegidas, descuidadas e enfrentando um grande perigo nessa linha de frente do combate ao coronavírus. E na província de Buenos Aires, as trabalhadoras da saúde estão reclamando a ausência de equipamentos de proteção individual, as máscaras, álcool em gel, uniforme, né, de trabalho, que não está sendo suprido pelo governo, para que elas possam atender esses pacientes. En Argentina, desde el 20 de marzo, estamos en aislamiento preventivo obligatorio, es decir, en cuarentena. Una medida que es necesaria para evitar el contagio masivo, ya que el virus se propaga rápidamente. Pero un interrogante se abrió para quienes trabajan de la economía informal, ya que al no poder salir a trabajar, no pueden conseguir el sustento de alimentos para poder vivir. En Argentina, el 40% de los trabajadores lo hace de manera informal. El gobierno acaba de dar un subsidio de aproximadamente unos $160 por única vez para toda la familia, para poder afrontar esta situación, pero la canasta básica familiar, que es lo que necesita una familia para vivir al mes, está en $1.000 aproximadamente. Entonces estamos hablando de un problema muy, muy grave. Bom, ela diz que desde o dia 20 de março, né, do mês passado, eles estão em afastamento social, em quarentena, né, e que é uma medida necessária para evitar o contágio, visto que o vírus ele se espalha rapidamente, né. Porém, uma interrogação bastante importante se abriu durante a quarentena, que é em relação aos que trabalham na economia informal, né? Por exemplo, os ambulantes, camelôs, que a gente tem aqui no Brasil, que eles não podem sair para trabalhar, mas eles também precisam conseguir o seu sustento para conseguir se alimentar, né? E na Argentina, 40% desses trabalhadores trabalham de forma informal, né? E que o governo disponibilizou uma espécie de subsídio no valor de $160 para cada pessoa, né?
mas que esse valor ele não é suficiente para dar conta de subsistir. Né? Ela está apontando que uma cesta básica familiar custa $1.000. O governo disponibilizou 160, ou seja, é uma diferença muito grande. Que então a gente está diante de um problema muito grave. Bien, por otro lado, me quiero detener en las mujeres que trabajan en las casas particulares, las empleadas domésticas, como le dicen acá. La primera mujer que murió de coronavirus en Brasil era una mujer de 63 años, empleada doméstica, que fue contagiada por su patrona que venía de Italia. Esto es muy sintomático, porque justamente es lo que se empieza a ver en Latinoamérica, que son los sectores populares y los pobres quienes más padecen la precarización laboral y la falta de atención médica y el abandono del Estado. En Argentina, el 75% de las trabajadoras de casas particulares, que son mayoría mujeres, no tienen contrato laboral, no tienen ningún tipo de derecho y no hay ninguna ley que las ampare y se ven condenadas a todo tipo de maltratos. Bom, que agora a gente precisa se deter nas mulheres que trabalham em casas particulares, né? As empregadas domésticas, como a gente chama aqui no Brasil. Né? E ela recorda aqui que o primeiro caso notificado de morte por coronavírus no Brasil aconteceu com uma mulher negra de 63 anos de idade, que era empregada doméstica e que ela acabou sendo contaminada pelos seus patrões, que vieram da Itália, né? E que esse fato, né, ele é muito sintomático e ele nos dá uma clareza sobre a própria situação da América Latina, né? Do que os setores populares estão enfrentando, né? Sobretudo porque estão padecendo por conta do trabalho informal, né, e pela falta de atenção do Estado e de atendimento médico. Né. E lá na Argentina, 75% das trabalhadoras que são empregadas domésticas não têm um contrato de trabalho, não têm uma carteira assinada. Né. Ou seja, não existe nenhum tipo de lei que ampare essas mulheres e que elas acabam se vendo condenadas a sofrer maus tratos e outros tipos de violência dentro da casa dos patrões. Bueno, entonces, en esta cuarentena están totalmente desprotegidas. Les cuento un caso en Buenos Aires que se conoció, que un empresario llevó dentro del baúl del auto escondida a la empleada doméstica para que vaya a limpiar su casa, violando la cuarentena. Y esa mujer estaba totalmente desamparada porque no pudo elegir. Se vio obligada a entrar al baúl del auto y ser transportada en esas condiciones para ir a limpiar la casa del patrón. Entonces, la pandemia también deja al descubierto la desigualdad y las formas violentas a las que nos vemos sometidas las trabajadoras. Ahora bien, las mujeres estamos desprotegidas frente a la salud, también en el trabajo informal, y a la vez en el confinamiento estamos sometidas a convivir 24 horas con los violentos. Bom, é isso, né, que durante a quarentena, né, que acontece no Brasil e também na Argentina, as mulheres estão bastante desprotegidas, né, e em Buenos Aires se tornou conhecido um empresário que colocou a empregada doméstica dentro do porta-malas do carro dele, né? Levou essa empregada doméstica escondida para sua casa para que ela pudesse limpá-la, né? Desrespeitando, né, a quarentena. E essa mulher, ela se encontrou totalmente despreparada, né? Totalmente desprotegida, né? E ela se viu obrigada a entrar dentro desse porta-mala e foi transportada dessa maneira
que eu não tenho nem palavras para traduzir aqui, e teve que ir limpar a casa do seu patrão, né, justamente porque não existe lei que resguarde as empregadas domésticas na Argentina. Então, a Mercedes coloca que a pandemia ela está trazendo às claras também a desigualdade de gênero que existe, né? E que, nesse momento, as mulheres estão desprotegidas em vários lugares, em diversos campos, como no campo da saúde, no trabalho informal, e que nós estamos submetidas a ter que suportar a violência durante 24 horas por dia. Bien, también fue la propia ONU que dio un informe que en los tiempos de aislamiento social y de encierro la violencia de género crecía y entonces recomendaba a los distintos gobiernos que tomen medidas especiales. Sin embargo, nada de eso se está haciendo. Incluso el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, dijo que los femicidios serían un efecto colateral del confinamiento, dichos que por supuesto fueron repudiados por el movimiento feminista en todo el mundo. En Argentina, las cifras del femicidio siguen siendo 1 cada 23 horas. Otro dato es que en Argentina hay una línea de teléfono para denunciar las violencias de género y las trabajadoras que atienden esos llamados están trabajando completamente precarizadas, por ejemplo, no les pagan las horas extras. Estas trabajadoras denunciaron que desde que empezó la pandemia, la cuarentena obligatoria, aumentaron un 30% los llamados y las denuncias, y no dan abasto para entender todas las denuncias que reciben a diario. Bom, e também foi a própria ONU quem deu o informe de que, nesse momento de afastamento social e de quarentena, se aumentou a violência de gênero, né? E recomendava, a ONU recomendou aos governos que tomassem medidas, que tivessem políticas públicas para enfrentar esse quadro, né? E aí, incluindo o presidente do Uruguai, o Pou, né? Ele disse que os feminicídios seriam um efeito colateral do confinamento, né? E depois que ele disse isso, ele foi repudiado por grande parte dos movimentos feministas no mundo, né? E na Argentina, as cifras de feminicídio também têm aumentado, né? Acontece 1 a cada 23 horas, né? Que é um dado bastante alarmante, né? Bastante preocupante. E, por outro lado, o número que recebe denúncias, né, a linha telefônica onde se denuncia a violência de gênero, ela também está mais precarizada nesse contexto de confinamento, né? E nessa linha telefônica, a gente tem mulheres que trabalham para o Estado, né? São servidoras que também estão precarizadas e o governo não tem pagado horas extras para essas trabalhadoras, né? E que essas trabalhadoras estão denunciando que desde que começou a quarentena na Argentina, lá no dia 20 de março, houve um aumento de 30% nos chamados e nas denúncias de violência, né? E que elas não... Isso quer dizer que, assim, nesse contexto de precarização, elas também não estão dando conta de atender todas as denúncias que recebem. Bien, entonces, el lunes pasado hicimos una ciberacción en las redes contra los femicidios y contra la violencia de género. Un ruidazo desde las ventanas, los balcones y en las redes sociales para repudiar que hubo más femicidios que días de cuarentena en el país del Ni Una Menos. Y frente a esta problemática se deben tomar medidas urgentes para proteger a las víctimas.
Por eso, desde nuestra agrupación de Mujeres Isadora y desde Izquierda Socialista, exigimos que se declare la emergencia en violencia de género. Se necesitan refugios para albergar transitoriamente a las víctimas y a sus hijos. Un subsidio económico que cubra la canasta familiar, entre otras medidas mínimas y urgentes. Vamos lá. Ela está dizendo que na segunda-feira passada, né, dessa semana, aconteceu uma ação nas redes sociais contra o feminicídio e a violência de gênero, né? O que eles chamam de um ruidaço, né? Uma espécie de tuitaço denunciando e repudiando o aumento dos feminicídios nos dias de quarentena, né? E no país, né, que surgiu o movimento Nenhuma Menos, é muito importante que esse movimento tenha acontecido. E que, frente a esse problema grave, que não é uma realidade só da Argentina, o agrupamento de mulheres, né, o coletivo de mulheres que a Mercedes faz parte, que é o Isadora Mulheres em Luta, ao lado do Esquerda Socialista, que é o partido que ela também integra, está fazendo uma série de exigências, porque é necessário que se tome medidas emergenciais durante a quarentena, né? E nessa subida da violência de gênero. E aí, dentro dessas medidas, ela traz para a gente que é necessário que se tenha casas-abrigo, né, para receber essas mulheres que sofrem violência dentro das suas casas, um maior subsídio econômico para dar conta de, no mínimo, né, que se possa pagar uma cesta básica, por exemplo, e outros tipos de medidas emergentes para enfrentar a situação. Todas estas medidas se deben costear en base al no pago de la deuda externa y también de impuestos especiales a las grandes empresas, como las telefónicas, las mineras, entre otras. Porque acá hay un debate crucial que se pone en juego durante la pandemia, y es que los empresarios y los gobiernos capitalistas que defienden los intereses de los ricos y los poderosos van a intentar que la crisis económica la paguemos el conjunto de la clase trabajadora, empezando por las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, que somos las más precarizadas. Bem, e ela está dizendo que toda a verba para custear essas medidas emergentes precisa sair da suspensão do pagamento da dívida externa, né? Também a Argentina possui. Além da suspensão do pagamento da dívida, é necessário taxar as grandes empresas, como a Telefônica. Porque, nesse momento, existe um debate bastante importante que, ao passar a pandemia, os grandes empresários, as grandes multinacionais, as grandes empresas vão tentar fazer com que a gente pague a conta da crise econômica, né, e a perda de lucro que eles estão tendo durante a quarentena, né? Sobretudo, vão tentar impor sobre as mulheres trabalhadoras e os setores populares, que são os mais precarizados nesse contexto. Por eso es muy importante que nos organicemos como mujeres, como trabajadoras, para resistir esta pandemia y las consecuencias económicas que trae consigo, para que la crisis la paguen los capitalistas. Algunos líderes políticos en los medios de comunicación ya empiezan a decir que el mundo no va a ser igual después del coronavirus. Incluso algunos hablan de que hay que construir un capitalismo más solidario. Pero la verdad es que el capitalismo nunca va a ser solidario, porque es un sistema perverso que organiza la sociedad en función del lucro y el beneficio de un puñado de ricos, en contra de la salud y la vida de las mayorías. Então,
E que por isso, né, por esse motivo, é importante que a gente se organize enquanto mulheres, enquanto trabalhadoras, para resistir à pandemia e também para resistir às consequências econômicas que essa pandemia vai trazer, né? E que alguns líderes políticos, né, alguns jornais também, têm falado em que é necessário fazer um mundo mais solidário, porque depois da pandemia o mundo não vai ser o mesmo, né? A gente também ouviu aqui. E a Mercedes está afirmando que o capitalismo ele nunca vai ser solidário, né? Que é um sistema que é perverso e que funciona na lógica de beneficiar os mais ricos, né? Que é um sistema que é contra a saúde pública e também é um sistema que é contra a vida da maioria das pessoas, no caso nós, mulheres trabalhadoras. Por eso, desde nuestro feminismo, que es socialista, planteamos lo opuesto a lo que plantean todos los gobiernos que defienden al sistema capitalista patriarcal. Nosotras luchamos por un sistema completamente opuesto. Nosotras peleamos por un sistema socialista que permita organizar la economía en base a las necesidades de toda la humanidad y no en base a lo que un puñado de ricos quiera para su beneficio, que es lo que ocurrió hasta ahora con el coronavirus. Fíjense, no hay respiradores, no hay camas, los hospitales no dan abasto, no pueden atender a todos los que se enferman, y esto es así porque durante años desfinanciaron la salud pública. La plata que debería estar en la salud se fue a la especulación financiera, a la deuda externa, se la robaron, no sé. Bom, e que por todos esses motivos que nós defendemos um feminismo que é socialista, né? Que é totalmente o oposto do que os governos defendem, que é totalmente o oposto do que defende os governos dentro do sistema patriarcal, né? E que nós lutamos por um modelo totalmente diferente, né? Que as mulheres precisam lutar por um modelo, por um sistema que seja socialista, que consiga organizar a economia desde a sua base, né, e a serviço de suprir todas as necessidades da humanidade, né, e que não pode ser um punhado de ricos que vão se beneficiar de toda a riqueza que é produzida, né? E nesse sentido, nesse momento não está em falta respiradores, não existe cama, né, moradia para todas as pessoas, e ela denuncia que durante todos esses anos, todo o dinheiro que deveria ser investido em saúde pública, na verdade estava indo para a especulação financeira através do pagamento da dívida externa, e que isso configura um grande roubo. Por eso estamos viendo este desenlace, con miles de cuerpos muertos que se amontonan y se queman en las calles, como es lo que estamos viendo en Ecuador. Es una catástrofe, es una barbarie. E, bom, e nesse desenvolvimento, a gente está vendo milhares de corpos que estão se amontoando aqui do lado, né, no Equador, porque, inclusive, não tem cova suficiente para as pessoas, nem como retirar os corpos, que isso é o principal exemplo de que é uma catástrofe de nível global e que isso é o significado de barbárie. Por eso, desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, más que nunca llamamos a organizarnos
en el mundo entero las trabajadoras y los trabajadores juntos frente a esta crisis. Los invitamos a sumarse y a fortalecer a las organizaciones revolucionarias que peleamos por un cambio de fondo, porque tiene que gobernar la clase trabajadora para transformar esta sociedad y lograr un mundo socialista, sin ningún tipo de opresión ni explotación. Muchas gracias. Bom, e por fim, desde a Unidade Internacional das Trabalhadoras e Trabalhadores, a UIT, ela faz um chamado para que as trabalhadoras e os trabalhadores se organizem juntos para enfrentar, né, a crise do coronavírus mundialmente, e faz esse convite para que, né, vocês que estão nos assistindo fortaleçam as organizações revolucionárias para que a gente tenha mais força para lutar por mudanças de fundo, né? E ela opina que quem deve governar são os trabalhadores e as trabalhadoras para levar à frente essa luta por transformar a sociedade para que a gente não tenha nenhum tipo de exploração, nenhum tipo de opressão, né? E que essa é a única saída que a gente tem adiante. E antes de passar para a Bárbara, chamar todo mundo para curtir a página no Facebook do Contrapoder, seguir a gente também no Twitter, no YouTube. Está convidada também, Mercedes, se você ainda não o fez. Segue a gente lá no Instagram também. E essa é a primeira live que a gente está fazendo depois do lançamento do nosso site. Então, se você quiser assistir mais lives, tem artigos também que a gente publica, é só acessar o contrapoder.net. É isso, gente. Obrigada, Mercedes e Natália. Agora, a ideia é a gente ver um pouco do que o pessoal está comentando. Chegaram algumas perguntas, né? Como a Natália falou, tem as redes sociais para seguir. Você que está chegando agora para acompanhar o debate, né? O Contrapoder é uma plataforma de comunicação para justamente ajudar um pouco nessa tentativa que a Mercedes estava falando no final, né? Da gente tentar construir um caminho alternativo ao capitalismo, mas que seja socialista de verdade, né? Que a gente possa se unificar, construir uma alternativa com todos os setores que se dispõem a de verdade e superar, inclusive, o que foi a Frente Popular no Brasil, né? O que é a Frente Popular no Brasil, o lulismo e etc. A gente está aberto aí, então quem quiser chegar junto está aberto, né? Um programa socialista, ecológico, enfim. E aí, pessoal, chegaram aqui algumas perguntas e comentários, né? Primeiro, um comentário da Carmen que eu acho que é importante sobre o tema dos abrigos, né? As mulheres em situação de violência não podem ser levadas compulsoriamente para abrigos, né? Obviamente que elas só devem ir para abrigos se elas quiserem, e especialmente o que a gente está falando é de ter uma alternativa, né? E os violadores precisam sair das casas, né? Quando as mulheres, assim, desejarem. E a gente precisa, inclusive, dar os subsídios econômicos, que foi um pouco que a Mercedes pegou também. As perguntas que tem aqui, tem uma da... Só um minutinho. Tem uma da Carmen, né? Quais impactos da crise econômica e das medidas relativas à pandemia na vida das mulheres, tendo vista as jornadas de trabalho, as atribuições sociais impostas às mulheres, a menor renda e salários disponíveis e o violento controle sobre as mulheres. Essa foi uma pergunta, não sei como é que a gente faz, se depois a Natália traduz para a Mercedes. Eu vou ler as duas e aí depois a gente vê. De repente a Mercedes nem precisa, eu vou ler até mais devagar. Em tempos de pandemia, confinamento social e isolamento, as mulheres ficam mais vulneráveis economicamente. Uma vez mais vulneráveis, ficam mais expostas às violências sexistas. Em um quadro de crise econômica agravada pela pandemia, como ficam as políticas sociais de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica? Qual o caminho para enfrentar o crescimento da violência doméstica contra as mulheres nesse contexto social
de aprofundamento da crise econômica. Tem um outro comentário que foi feito aqui, da Lucelma, né, sobre o ensino à distância, né, a entrada, como esse momento está sendo aproveitado para entrar no ensino à distância e como isso afeta diretamente a vida das mulheres, né? Então, a Laís está falando sobre a sobrecarga nos cuidados com as crianças e idosos, né, sobre o fato das mulheres serem as primeiras a perderem os empregos nos momentos de crise, a preocupação, fala da greve geral, né? Então, o Charles fez o cálculo, né, que do que a Mercedes falou. Na verdade, a diferença salarial entre homens e mulheres faz com que as mulheres ganhem um salário a menos por ano, né? Então, enquanto os homens recebem os seus 12, né, digamos, mais o 13º, as mulheres só recebem os 11 salários. É interessante esse cálculo também. E aí, gente, eu queria só colocar mais algumas questões para depois passar para a Mercedes, né, já agradecendo aí o pessoal, mas acho que tem uns dados importantes quando a gente está falando do governo Bolsonaro, né, porque, na verdade, como a gente começou falando, o problema da situação das mulheres não começou com o coronavírus, não começou agora. O que a gente está verificando é que a crise do coronavírus aumenta o problema das mulheres, né? O Brasil é o 5º país, é o país que ocupa a 5ª posição na taxa de feminicídio no mundo, né? E dessas mulheres que morrem no Brasil, 71% das vítimas são mulheres negras, né? E a gente tem um dado muito grave, que foi o aumento de 12% dos feminicídios no ano de 2019. Ou seja, o que a gente está falando, tudo isso tem a ver, né, esse aumento do feminicídio no Brasil no ano de 2019, na nossa opinião, tem a ver, inclusive, com a ascensão do governo Bolsonaro, que é um governo, como eu já falei aqui, inimigo número 1 das mulheres, né? Além das diversas declarações machistas, a política que ele constrói é uma política que ataca os direitos das mulheres, né? A gente não vai conseguir ir a fundo nessas questões aqui, mas nas plataformas do Contrapoder e também no nosso site da CST, a Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, vocês podem ver algumas matérias que colocam como a reforma da Previdência e os demais projetos econômicos do Bolsonaro e do Guedes afetam diretamente a vida e principalmente a vida das mulheres, né? Inclusive, os dados que eu passei aqui mais cedo sobre o tema dos cortes são muito brutais, né? Então, respondendo às perguntas enviadas, é evidente que para resolver os problemas das mulheres, a gente precisa que o poder público abrace de verdade a política das mulheres, e não é o que acontece no Brasil. Inclusive, a ministra que o Bolsonaro indicou para ocupar a pasta para tratar dos temas das mulheres é uma pastora evangélica absolutamente conservadora e que vai na contramão do que toda a pauta feminista, todo o movimento de mulheres vem construindo. Então, assim, na nossa opinião, passa, inclusive, por derrotar esses governos, né? A gente não vê que esses governos têm a menor condição de cuidar da vida das mulheres, né? Pelo contrário, repetindo aqui o que já foi dito, o Bolsonaro falou que para a gente resolver o problema da violência contra as mulheres, os homens têm que trabalhar, ou seja, ele não quer de fato que os homens parem de agredir as mulheres, ele quer só que eles não estejam, ou seja, de certa forma justificando que se o homem está em casa, ele vai sim agredir a mulher, né? Então, sobre o tema da vulnerabilidade, é evidente que os programas, como a gente falou, né, os programas sociais, eles são fundamentais, né? Então, assim, o renda mínima, por exemplo, esse mínimo é mínimo mesmo, né? Na nossa opinião, o correto seria o salário mínimo, que já é muito pouco, né? Mas pelo menos um salário mínimo, e especialmente para as mulheres que chefiam famílias, 2 salários, né? Seria o mínimo para a gente poder começar a dar esses primeiros passos, né? E especialmente construir um conjunto de políticas que ajudem a fortalecer isso. Por isso que nós, mulheres, temos que ser as que gritam mais forte nos panelaços pelo Fora Bolsonaro. A gente precisa seguir, inclusive, fazendo o que a gente já estava fazendo esse ano, né? Se a gente for lembrar, fomos nós, mulheres, que protagonizamos o Ele Não aqui no Brasil. Foi a primeira vez na história que as mulheres foram às ruas para se
em quantidades multitudinárias, né? Eram milhões de mulheres nas ruas para enfrentar um candidato. Isso nunca tinha acontecido aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem demonstrado que a gente tem disposição para enfrentar o governo Bolsonaro e a gente precisa seguir, né? Como foi falado, o mundo que a gente vai encontrar depois do coronavírus é um mundo diferente. E é evidente que eles vão querer que nós, mulheres, trabalhemos mais, que a gente dê conta de outras tarefas, como é o caso da ensino à distância, e aí eu faço uma outra observação, né, sobre o ensino à distância, porque a maioria das trabalhadoras da educação são mulheres, somos professoras, né? Então, no movimento da educação, a gente precisa combater isso também, porque isso significa precarização, significa fim de postos de trabalho de professoras que vão ser substituídas por tutores, e, por outro lado, significa aumentar o nosso trabalho, porque a educação à distância ela é uma outra modalidade. Se você coloca, que é o que eles estão tentando fazer agora, uma professora que dá aula presencial para transformar a sua aula presencial numa aula à distância, significa você fazer o trabalho dela 2 vezes. E pior, nós somos professoras e somos mães. Então, a gente vai preparar a nossa aula, né, e depois a gente vai ter que dar a aula que chegou, uma outra aula que chegou para o nosso filho. Né, porque sem a presença do professor, essa tarefa vai sobrecarregar especialmente as mulheres, né, especialmente as mães. Então, assim, todas dessas questões que estão sendo colocadas, chegou aqui uma outra pergunta, né? Além dos MIDASSO já comentados, quais outras iniciativas de luta têm ocorrido na Argentina? Quais têm sido os impactos e qual tem sido o papel das demais organizações políticas? Então, a gente precisa, na verdade, fortalecer o movimento pelo Fora Bolsonaro, fortalecer a pauta das mulheres para que tenham políticas públicas, seguir denunciando, porque a gente não vai aceitar, a gente vai meter a colher sim. Né? Então, para a gente que está em casa, se a gente ouve casos de violência, é papel nosso também, fortalecer que as nossas companheiras mulheres denunciemos, e também a gente está ouvindo não se calar frente a isso, né? E, obviamente, faltaria uma política pública do governo para poder, inclusive, ampliar, né, os telefones, 180, que é o telefone de Disque Denúncia, né, com relação à violência contra a mulher, Delegacia da Mulher. Então, esse seria o papel, né? Especialmente investir, porque, de verdade mesmo, qualquer política que você pense para as mulheres, aqui também foi comentado sobre o tema das periferias, né? É evidente que as mulheres nas periferias vão sofrer muito, estão sofrendo e vão sofrer muito mais, né? Porque, inclusive, cuidam dos idosos, cuidam dos jovens, dão aula para as crianças, trabalham às vezes como empregadas domésticas, ou trabalhadoras da saúde, ou da limpeza, ou de qualquer outro serviço, né? Então, o trabalho está sendo aumentado, o nível de pressão está muito grande, e a saída para isso, obviamente, primeiro, nós mulheres não arredarmos o pé, porque a gente sabe que desse governo não vai vir, mas seguir também com um programa, porque eles dizem que eles mentem, que eles dizem que não tem dinheiro, e a gente precisa desmentir, a gente precisa fazer uma forte campanha de denúncia da dívida pública hoje, que consome 1,2 trilhões de reais por ano do Brasil, significa 2 bilhões de reais por dia. Tudo que foi investido na última década para defender as mulheres não é um dia do pagamento da dívida pública. É isso que a gente está falando. Então, existe de onde tirar. Quem tem que pagar por essa conta não somos nós mulheres trabalhadoras, são os banqueiros e são os grandes empresários. É possível a gente virar esse jogo e construir um programa nesse sentido. Mercedes. Sí. ¿Quieres? Yo ahí tengo las preguntas. Sí. Que la primera tiene que ver con las consecuencias ligadas a esta pandemia, ¿no? Las consecuencias, los impactos de la crisis económica y hacia las mujeres en vista a las horas de trabajo, las atribuciones sociales impuestas a las mujeres y los ingresos más bajos y los salarios disponibles. Bueno, esa era la pregunta que había llegado. Claramente, al ser las mujeres quienes tenemos los trabajos más precarizados, informales, somos las primeras despedidas en épocas de crisis. A la vez, también en épocas de confinamiento,
y de aislamiento y de encierro, quienes sufrimos violencia de género, estamos obligadas a convivir 24 horas con el violento. ¿Hasta ahí, Natália? Sim, estão me ouvindo? Mercedes está dizendo que nós, mulheres, somos as primeiras a serem demitidas, né? Principalmente durante a crise, e que durante a quarentena nós temos que conviver, né, no caso, com a violência 24 horas por dia. Bien, y fíjense que hoy salió un dato en Argentina, estamos en cuarentena desde el 20 de marzo, y hoy abrieron los bancos por primera vez para ir a cobrar lo que es los jubilados, los adultos mayores, las jubilaciones, y quienes reciben la asignación universal por hijo, que es un subsidio para las que son madres, ¿no? Y las imágenes que vimos por televisión son tremendas, porque hubo adultos mayores, jubilados, que estuvieron desde las horas de la madrugada al frío esperando la cola del banco. Muchos tuvieron que ser atendidos por médicos ahí porque se desmayaron, y colas de miles y miles y miles de personas que fueron a cobrar su sueldo, su jubilación. Bom, a Mercedes está dizendo que hoje na Argentina saiu um dado, né, porque saiu um dado importante. O país está em quarentena desde o dia 20 de março, e que hoje houve a reabertura dos bancos, né, e nas imagens se formaram filas gigantescas, porque são através dos bancos, né, em que o governo oferece um subsídio para as mulheres que são mães, né, e se via filas gigantescas, mulheres que enfrentaram frio, que passaram a madrugada na fila para ver se conseguia receber a sua pensão, a sua aposentadoria, enfim, né, conseguia receber o benefício do governo. Y otro dato, que en Argentina se repartían bolsones de comida y ayuda social para 8 millones de personas. Normalmente, desde que está la pandemia, ese número creció a 11 millones de personas. Es decir, hubo 3 millones más de personas, y ahí están las mujeres. Bom, a imagem da Mercedes deu uma travada, mas ela disse o seguinte, que até então se dividia um prato de 8 milhões de pessoas, é isso? Dividiam um prato de comida, né? E que nesse momento de quarentena a cifra aumentou para 11 milhões de pessoas que dividem um prato de comida. E que aí entra as mulheres. Por eso es que hacemos fuerza en que justamente esta pandemia, esta crisis que trae la pandemia, afecta puntualmente a las mujeres, por ser las más precarizadas, por ser las trabajadoras informales, y también por no contar con subsidios y ayuda que nos permita salir de esta crisis. Bom, e que é justamente por isso, né, que ela afirma com toda força que são as mulheres que são mais afetadas nesse momento de pandemia, né, sobretudo porque são trabalhadoras informais, precarizadas, e que não têm onde deixar, por exemplo, seus filhos para conseguir viver, subsistir.
Y entonces, más que nunca tenemos que las trabajadoras y los trabajadores organizarnos para reclamar un plan de emergencia frente a esta crisis que sí, como lo plantea la izquierda, es que se prohíban todos los despidos y suspensiones, que no se rebajen los sueldos, porque lo que está haciendo ahora quieren bajar a la mitad los salarios, y a la vez que se pueda garantizar la cuarentena para todos los trabajadores y las trabajadoras que no se vean obligados por las patronales a salir a trabajar, ¿no? Y en ese sentido, insistimos con un subsidio que, como les decía hoy, el gobierno dio un subsidio de $160 para una canasta familiar que en Argentina está $1.000, entonces no alcanza. Bom, Mercedes está dizendo que mais do que nunca é necessário que a gente se organize, né, as trabalhadoras, os trabalhadores, para exigir um programa de emergência, sobretudo porque existe uma tentativa, né, dos patrões de reduzir os salários, então exigir que não haja redução salarial, que não haja demissões, garantir também que se tenha um subsídio que dê conta da pessoa se sustentar e também sustentar a sua família, porque, como ela disse anteriormente, na Argentina, o governo deu um subsídio de $160, sendo que a cesta básica custa $1.000, né? Então, que é necessário que a gente lute por algumas medidas, né, e ela trouxe algumas, e, sobretudo, garantir que haja quarentena para todos os trabalhadores e que nenhum trabalhador seja obrigado pelos patrões a sair para trabalhar. Por supuesto, planteamos que se destine todo el presupuesto que se necesite para la salud, que haya los respiradores, que haya las camas que se necesitan para atender a todas las personas enfermas, y que ese presupuesto tiene que estar ligado al no pago de la deuda externa y también de un impuesto progresivo a los grandes empresarios, a los ricos, a los poderosos, que tienen que poner la plata que han ganado durante décadas y décadas en esta emergencia sanitaria ahora. Bom, e que durante, né, a pandemia que se destine todo o investimento para a área da saúde, né, e ela opina que todo o investimento, todo o dinheiro, né, e que esse debate tem que estar vinculado à suspensão do pagamento da dívida pública, para que haja respiradores, para que hajam camas, para que haja moradia, e para que a gente consiga efetivar essas medidas emergenciais. Bien, y la pregunta que está más ligada a la violencia de género específica. Mercedes travou. Vai, Bárbara. Ai, gente. Caiu, velho. Ela caiu, velho. A Bárbara encerra. Já falei. Oi, Bárbara. A Mercedes estava respondendo a segunda pergunta. Ah, voltou.
Voltou, ela estava respondendo a segunda pergunta. Vamos lá, Mercedes. Cayó, mas voltó. Sí, la segunda pregunta ligada a la violencia de género. Nosotros proponemos que se declare la emergencia también en violencia de género porque están habiendo más femicidios que días de cuarentena. Y esa emergencia también tiene varios puntos. ¿Querés traducir hasta ahí, Natália? Sim, estou te ouvindo. Mercedes fala que a pandemia tem produzido um aumento da violência de gênero, né, e que ela opina, portanto, que também tem que se declarar um momento de emergência em relação à violência de gênero, feminicídios, etc. E que dentro dessa questão existem vários pontos. En primer lugar, es que se garanticen los refugios transitorios para que las mujeres no tengan que hacer la cuarentena junto al violento, ¿verdad? Eso es punto número uno. Punto número dos es garantizarle a esa mujer todas las condiciones económicas, un subsidio económico que le permita vivir, ¿no? Y darle de comer a sus hijos, un subsidio aparte. Eso temporalmente. Bom, e aí, em primeiro lugar, que se garanta abrigo transitório para essa mulher, né, para que ela não tenha que conviver com o agressor, né, e que, em segundo lugar, também se garanta subsídios para que essa mulher consiga sobreviver, se sustentar e tal. Como la violencia de género no es solamente un problema que aparece ahora en la pandemia, sino que venía desde antes, también exigimos que haya atención psicológica para las víctimas de violencia, hay patrocinio legal, o sea, con abogados con perspectiva de género que le permita justamente poder realizar las denuncias y hacer un acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Bom, como a gente sabe que a violência de gênero não é algo próprio da pandemia, que ela já vem desde antes, é necessário que se garanta também atendimento psicológico para essas mulheres, acompanhamento e outras medidas para amparar a mulher agredida. Bien. Bueno, y que por supuesto, una vez que puedan salir del círculo de la violencia, estas mujeres que puedan reinsertarse en la sociedad laboralmente, que tengan su trabajo, que puedan mantener una vida digna por fuera del violento y que por supuesto que sea apartado ese violento de su círculo. Esa es la manera que entendemos nosotros que se puede salir de esta situación de violencia para las mujeres, pero insistimos que toda esta política pública necesaria para combatir la violencia de género se tiene que tener um presupuesto para poder llevarla adelante. Que bom. Está travando um pouco, então é possível que eu não pegue alguma parte. Mas Mercedes está dizendo que, a partir do momento em que essa mulher sair desse ciclo de violência, é necessário que ela seja reinserida na sua vida normal, né? Que ela tenha trabalho, por exemplo, e que, a partir disso, ela possa levar uma vida normal, né? E ela opina que é a partir de políticas públicas como essas que ela citou que é possível combater a violência de gênero e amparar as mulheres que são vítimas. Bien. Y como siempre planteamos desde la izquierda es, bueno, todas estas políticas se tienen que llevar adelante con un presupuesto, que ese presupuesto parta de el no pago de la deuda externa, y insistimos con esto de
impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, para poder combatir la violencia de género de verdad. Então, e que ela volta a insistir que é necessário que se suspenda o pagamento da dívida externa e que também se taxe as grandes empresas para que a gente possa combater a violência de gênero de verdade. Listo, ahí están las dos preguntas ya. No sé si quieren continuar. A outra pergunta foi do Eduardo Protásio, e ele perguntou se além do Ruidaço, quais são as outras iniciativas que estão acontecendo na Argentina, de mobilizações. Bien. Como estamos en cuarentena, las únicas medidas de protesta que podemos hacer es a través de cacerolas, ruidazos en los balcones, y esa es la manera que tenemos de manifestarnos ahora contra la violencia de género. Pero, por supuesto, estamos ya denunciando todos los días estas situaciones porque la cuarentena va a terminar algún día y tenemos que seguir en las calles reclamando el fin de la violencia machista, patriarcal y por políticas públicas efectivas para poder terminar con la violencia machista. Bom, a Mercedes está dizendo que como eles estão de quarentena, né, o ruidaço, o tuitaço é uma das únicas formas de se reivindicar, de reclamar e etc., mas que ela acha que é necessário seguir lutando por políticas públicas, lutando contra a violência de gênero e se organizando para os ataques que virão. Ele não especifica. E qual tem sido o papel das outras organizações políticas na Argentina? Bien, antes de la cuarentena fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que como en todas partes del mundo salimos acá en Argentina, fue una marcha muy, muy grande en todo el país, y el reclamo central que tenemos, además de la pelea contra los feminicidios, sigue siendo el aborto legal, seguro y gratuito, el pañuelo verde, ¿no? La campaña que estamos llevando adelante para poder legalizar el aborto. Y en ese punto, obviamente hay todo un sector dentro del feminismo, acá en Argentina, que rápidamente se fue detrás del nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández y que tiene un programa distinto al nuestro y su programa es salir de las calles y dejar de reclamar por estos derechos tan importantes que todavía no conquistamos en Argentina. Bom, antes da quarentena, aconteceu o 8 de março, né? E um dos temas centrais da manifestação foi a luta por aborto legal, seguro e gratuito, né, dos panuelos verdes. Eu perdi o fim. No, y que en relación a las otras organizaciones, ¿no?, que preguntaba Eduardo, qué posición tienen, es que como cambió el gobierno en Argentina y un nuevo gobierno que es Alberto Fernández, un gobierno peronista, todo un sector ya dejó de seguir peleando en las calles y rápidamente se ubicó en puestos gubernamentales, en ministerios, asesorías, secretarías, etc. Y llegaron a plantear que por ahora no era importante seguir peleando por el aborto, que había otras cosas por las cuales pelear. Sim. E sobre as outras organizações políticas,
a Argentina tem um novo presidente, que é o Alberto Fernandes, né? Então, houve uma certa cooptação de algumas organizações para ministérios, secretarias, cargos públicos, e que, a partir disso, chegou a se dizer que não era o momento de lutar por políticas públicas, inclusive que não era o momento de lutar pela legalização do aborto, que nesse momento outras coisas eram mais importantes do que isso. Tem mais perguntas? ¿Cerramos acá? Se tem mais perguntas, ia perguntar a Bárbara. Listo. Não, agora a ideia seria a Mercedes deixar para a gente um recado final, dela. Fala aí, Mercedes. Fala, Mercedes. Bueno, sí, nuevamente agradecer la invitación, esta charla, porque, bueno, las mujeres en todo el mundo seguimos teniendo que organizarnos por nuestros derechos y bueno, estas conferencias, estas modas que tenemos de hacerlo virtualmente nos ayuda a poder seguir estar en contacto, poder seguir organizándonos y plantear que las demandas que tienen las mujeres en Brasil son prácticamente las mismas que tenemos en Argentina y en el mundo entero, y más en este contexto de pandemia y coronavirus. Bom, ela mais uma vez está agradecendo o convite, dizendo que essas reuniões virtuais, a forma que a gente tem para realizar debates, e que as pautas que as mulheres argentinas têm no momento são muito semelhantes às pautas que as mulheres brasileiras também têm. Y entonces, como decía, la cuarentena va a terminar algún día y las mujeres, sobre todo las organizaciones feministas revolucionarias, tenemos que seguir peleando por nuestros derechos contra todos los gobiernos que se niegan a darnos nuestros derechos y que además defienden un sistema opresivo total, que es el capitalismo patriarcal y que va en detrimento de la salud y la vida de las mujeres. Bom, e ela diz que a quarentena vai terminar um dia, então que é preciso que as organizações feministas revolucionárias sigam lutando contra todos os governos, governos esses que defendem o capitalismo patriarcal, que vai contra a saúde, que vai contra a vida humana, que a gente precisa seguir lutando. Y por último, reforzar la invitación a todas las personas que nos estén escuchando a través de esta conferencia, a que se suben a nuestras organizaciones feministas, socialistas, revolucionarias, porque, como lo decía anteriormente, es la hora de que gobernemos las trabajadoras y los trabajadores y pensemos en la posibilidad de construir un mundo totalmente distinto, sin opresión y sin explotación. Bom, e por último, agradecer de novo o convite, agradecer a todo mundo que está nos assistindo e que agora é a hora da gente lutar por um outro mundo, um mundo que não haja opressão, que não haja exploração, né? E que devem ser os trabalhadores e as trabalhadoras que devem governar. Obrigado, Mercedes. Fala, Bárbara. Pessoal, agradecer muito a Mercedes, né, por ter participado do debate com a gente, agradecer a Natália, a tarefa da tradução, né, uma tarefa importantíssima, militante, e agradecer a todo mundo que está assistindo, né, que assistiu, lembrando, quem não segue ainda, seguir as páginas,
tem Instagram, tem Twitter, tem aqui no Facebook, tem site agora também, para quem ainda não conhece, é contrapoder.net. E aí deixar já o convite para a próxima atividade, tá? Vai ser na quarta-feira que vem, dia 8 de abril, a deputada do PSOL, deputada federal do PSOL, Sâmia Bonfim, vai estar aqui com a gente, e a gente vai continuar esse debate, tá? Então, vai estar a Sâmia, eu vou estar junto também para ir ajudar no debate, e agradecer a todo mundo por ter assistido a gente. Valeu, gente. Até a próxima. É isso, valeu. Siga as nossas redes.